Oi gente, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é um sábado gostoso. Estou aqui no interior com os meus filhos. A molecada tá ali jogando videogame e já vai começar a almoçar. Aqui a gente está vivendo da seguinte maneira. Como faz 2 anos que nós estamos nesse processo de adoção, de adaptação, eu estou fazendo uma imersão no interior com eles. Porque a gente mora oficialmente no centro de São Paulo, na Avenida São Luís, e por questões de pandemia e também por ser um momento que a gente precisa vivenciar essa adaptação com mais calma, eu decidi que iria conviver com eles aqui no interior, na região de São José dos Campos, a cidade de São Francisco Xavier, que é um lugar cercado de natureza e que propicia esse nosso contato. Alguns dos meus filhos ficaram abrigados durante um tempo, vieram de suas famílias biológicas com fragilidades e precisava assim desse momento um pouco mais de introspecção, porque a adoção também é isso, né? Viver a introspecção para curar as suas feridas, para cicatrizar algumas cicatrizes, é isso que a gente está vivendo. Só que eu tenho alguns outros compromissos. Eu trabalho, estou concluindo o curso de Direito, então eu ainda tenho que ficar alguns dias da semana em São Paulo. E outros dias eu fico aqui com eles. Então a gente está vivendo essa situação híbrida. E eu acho que tudo bem também, eu acho que vivenciar isso também é importante. Vivenciar isso é a nossa forma de constituir a nossa família, né? Não tem uma regra, tem que ser desse jeito ou daquele. Mas o que está rolando é que a gente está se entendendo e nós estamos nos compreendendo como família. E isso está sendo bom. Eu sou pai solo, tenho 6 filhos. Hoje, nessa data da gravação, dia 30 de abril de 2022, o meu menor filho tem 4 anos, que é o João, que chegou junto com 2 irmãos biológicos, um total de 3 irmãos biológicos do estado do Espírito Santo, estão comigo há 8 meses aqui. Eu tenho o Gabriel, então eu vou por ordem, né? Falei do João, o João tem 4 anos, o Davi tem 6 anos e o Miguel tem 11 anos. É um núcleo que veio formar união com a gente aqui. E aí eu tenho outros 2 filhos, que é o Michael com 10, o Gabriel com 14. Já estão em nossa família há 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês, exatamente isso. E tenho também o Vitor, que tem, o Gabriel e o Michael, de 10 e de 14 anos, são irmãos biológicos também. E tem o Vitor, que fez 14 anos há 3 dias, no dia 27 de abril desse ano de 2022, que está comigo desde que nasceu. Todos filhos por adoção. E ser pai solo de uma trupe de 6 meninos requer um olhar sempre de afeto, de discussões de masculinidades, reformulação de alguns conceitos de machismo exacerbado que possam chegar junto com eles, de uma reconstrução, né? É assim que a gente está vivendo. É um lugar de construir o respeito com o feminino, olhar a mulher sempre com admiração e respeito, e ao mesmo tempo formular uma consciência, ajudar na formulação de uma consciência positiva para que eles possam viver as masculinidades deles da melhor forma para cada um. E é isso que eu exercito. Então, ser pai solo é você, em alguns momentos, falar firme e se fazer ouvir, também pela firmeza, e em vários outros,
se fazer ouvir pela sutileza, pela gentileza e pela amabilidade. E mesmo quando a gente fala sério e firme, a amabilidade ela tem que estar ali constante, né? É o que eu estou vivendo e vivenciando e sentindo no meu dia a dia. São sempre muitas surpresas, são sempre muitas questões, são sempre uma enxurrada assim de necessidades e ao mesmo tempo não tratar como coletivo uma vivência coletiva. É tratar com um olhar individual, cada um sabendo que somos um coletivo. A nossa família é um coletivo. São 3 irmãos biológicos, mais outros 2 irmãos, mais um. A história do Vitor também é muito interessante, porque ele está comigo há 14 anos e ele não tinha contato muito direto com a mãe, por questões que cabe a ele um dia contar mais detalhes. E com a chegada do Gabriel e do Michael, que estão há 2 anos, e ele vivenciar o contato deles como irmãos biológicos, que são, depois a chegada do João, do Davi e do Miguel, também outros 3 biológicos, nasceu e fez crescer nele o desejo de ter contato com os irmãos. Ele me pediu auxílio, nós fomos às redes sociais, encontramos todos e nesse último domingo de Páscoa, que também foi no mês de abril, acho que dia 13, alguma coisa assim, fizemos um almoço e toda a família dele, grande parte, esteve. Família biológica. Então, é isso. É possibilitar que por algum motivo os laços tenham, se os laços de alguns deles foram fragilizados, agora a gente trabalha com afeto para unir. Então ele esteve com 3 irmãos, uma sobrinha e a mãe nesse nosso almoço. Foi lindo, enquanto foi lindo. E algumas pessoas me perguntam, mas você não fica com medo? Você não fica com medo dele gostar mais deles? Não, porque o nosso laço de 14 anos de intensa cumplicidade, 12 anos só nós 2 como família, e agora há 2 anos e 1 mês, mais outros 5 irmãos chegaram, cada um no seu tempo, né? No seu período. Mas chegou, Vitor e eu temos uma ligação muito forte, muito estabelecida. E sempre o diálogo foi falado. E eu sempre disse para ele, quando você sentir desejo e necessidade de ter contato com parte da sua família biológica, sinta-se à vontade para isso. E foi o que ele fez. Ele se sentiu à vontade, me pediu ajuda, buscamos e esse encontro está estabelecido e agora os laços serão fortalecidos entre eles. É tão bonito, né, a gente entender que a gente pode facilitar, ser um facilitador de encontros e fortalecimento de laços. É assim que a gente está vivendo a nossa família. É assim que a gente está vivendo o formular das nossas vivências. Ó, vou mostrar aqui para vocês a beleza desse lugar. Ó. Não sei se vai dar para ver. Hoje o tempo está um pouquinho mais nublado. Não sei se a iluminação do celular também vai permitir que vocês vejam. Ah, o sol está indo. O sol veio falar bom dia ou boa tarde para vocês. Tá vindo um raiozinho de sol. Enfim, é aqui que a gente vive, é aqui que a gente está construindo a nossa história nesse momento. Eu optei por vir para São Francisco Xavier, porque aqui é um lugar que tem cachoeira, a gente tem cachoeira no quintal, a gente tem pássaros, animais, sabe? Eu acho que como vivência para todos nós nesse momento é muito importante. Então foi algo organizado, né? Porque você ter 6 filhos precisa de uma organização, ainda mais sendo solo, né? E foi essa organização que eu busquei. Então eu me preparei antes de acontecer a adoção para que eu pudesse ter condição de expressar afeto, amor. É lógico que às vezes eu gostaria de estar todos os dias aqui, mas nesse instante não dá. Mas os poucos dias que eu fico longe, às vezes o coração aperta, sabe? Mas tudo bem também. A gente
está se fortalecendo. E para isso eu conto também com uma rede de apoio, né? Pessoas que trabalham comigo, pessoas que já estão, por exemplo, uma pessoa que me ajuda a cuidar dos meus filhos, ela começou a trabalhar conosco quando o Vitor tinha 45 dias. Então é uma pessoa que já faz parte realmente da nossa história, que me ajuda, que me auxilia nesse processo de construção dos nossos laços. Aí eu tenho outras pessoas que também me apoiam, me ajudam, porque a rede de apoio de quem adota, ela não se restringe aos familiares consanguíneos que você tem, não, amigos, pessoas que amigos, escola, a própria escola, você precisa buscar parcerias, e é isso que eu estou tentando buscar e que aos pouquinhos está dando certo. Se você está aí pensando em adotar, ou se você já adotou e se pergunta, puxa, será que eu vou dar conta? Às vezes a gente está vivendo uma fase de adaptação, que não é uma fase fácil, né? É uma fase difícil pra caramba, porque às vezes a criança ou o adolescente chega e eles chegam cheios de dores, de inseguranças, não sabe se vão ser amados, não sabe se vão ser aceitos. E aí transbordam também, às vezes, isso numa posição mais agressiva. Às vezes a gente tem que ponderar, ter calma e entender que isso vai passar. Sim, isso vai passar, essa fase vai passar. Às vezes você acabou de receber seus filhos e está aí na insegurança de que será que esses laços vão ser estabelecidos? Será que esses laços vão ser construídos? Sim, eles são estabelecidos, eles são construídos. Basta apenas você ver uma coisa por vez. Por isso que a gente buscou, eu busquei estar com eles neste local. Meus filhos, todos os 5 que foram adotados nesses 2 anos e 1 mês para cá, chegaram num período de pandemia, né? Eu entrei com um processo de adoção e fui habilitado pelo Fórum Central, da Vara Central da cidade de São Paulo, Fórum João Mendes, uma equipe técnica maravilhosa, me acompanhou, me orientou, assistente social, psicóloga da Vara, o meu processo todo inicial se deu por lá. E depois de mais ou menos 8 meses de entregue à documentação, me foi apresentado o Gabriel e o Maico. E Gabriel e Maico estavam abrigados há 8 meses, vinham de uma família que tinha algumas dificuldades, mãe já era falecida, teve muitas dificuldades com drogas, o pai percorreu um outro percurso de vida, enfim. Os tios biológicos não puderam estar com eles, eles foram abrigados. E antes de ser abrigados, viveram muito tempo na rua, né? Então eles chegaram para mim no momento de começo de pandemia. O meu processo durou uma média de 8 meses até eles serem apresentados, né? A mim, tivemos uma convivência de visita a abrigos depois que oficialmente a Vara da Infância permitiu a nossa aproximação, me apresentou e depois permitiu que eu pudesse começar uma aproximação. Eles ainda morando no abrigo, moraram lá durante 1 mês, depois vieram morar ainda em São Paulo conosco. E o dia que eles vieram morar foi o dia 18 de março de 2020. Um ou 2 dias depois, antes aliás, de ser decretado o início da pandemia. Então a gente viveu a pandemia nesse instante, né? Então estava tudo efervescente. A chegada deles, ter que se fechar em casa, e aí a gente começou a construir os nossos laços. Já João, Miguel e Davi, eu os conheci através de um projeto chamado Adote um Boa Noite, ou Esperando por Você, eu não lembro, só sei que é do Estado do Espírito Santo. É quando o Tribunal de Justiça, no caso, existe Tribunal de Justiça em cada um dos estados, eu acredito que você saiba. E quando você é habilitado, eu adotei o Gabriel e o Maico, e me mantive ainda ativo no cadastro, porque eu sabia que eu gostaria de ter uma família maior. Então eu adotei eles, enquanto eles vieram morar comigo,
e começamos a nossa aproximação. O meu cadastro foi suspenso para que eu pudesse vivenciar a experiência de estar com eles, mas depois que o processo foi finalizado, aí demorou mais uns 8 a 9 meses depois que eles estavam morando comigo, para que eles tivessem o meu sobrenome, ganhassem uma certidão de nascimento nova, tudo isso. E quando isso aconteceu, eu voltei a ficar ativo no cadastro de adoção, porque eu tinha a pretensão de, algum tempo depois, poder adotar outras crianças. Quando nós já estávamos em julho do ano passado, então nós estávamos já há 1 ano e pouco de convivência, quase 1 ano e meio, eu pensei assim, eu acho que é um momento de trazer à nossa família outras crianças, para que a gente possa, eles já estão 1 ano e meio convivendo, a fase de aproximação já está equilibrada, ou aparentemente equilibrada, vamos trazer outras crianças para cá. Aí eu encontrei na internet um projeto chamado, um projeto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que apresentava por vídeos algumas crianças que estavam disponíveis para adoção, mas que não tinham pretendentes nem em nível nacional e nem em nível internacional. E era o caso deles, que era um grupo de irmãos. Muitas vezes os grupos de irmãos eles têm mais dificuldade de ser adotados, né? E, enfim, eu entrei em contato, disse que tinha interesse em saber mais da história deles. Na época, eles iriam ser direcionados a uma família, só que essa família desistiu. E primeiro eu recebi uma negativa por esse motivo. Depois de uns 2, 3 meses, eu recebi uma ligação dessa mesma assistente social do Espírito Santo dizendo: olha, você estava interessado nesse grupo de irmãos, em conhecê-los, tal. Era para eles serem direcionados para uma família, mas a família desistiu por questões de pandemia, tal. Você tem interesse em saber mais sobre eles? Eu falei, sim, tenho. E depois que ela me apresentou a história deles, eu decidi que iria fazer uma aproximação com eles virtual. E passamos 45 dias virtualmente, nos conversando, tal. E calhou de esses 40, acho que foram 30 a 40 dias de aproximação virtual, eu decidi ir ao Espírito Santo e conhecê-los pessoalmente. Só que eu não fui sozinho. Fui eu, os meus 3 filhos e mais essa funcionária que trabalha com a gente. Fomos todo mundo para lá. E era época de férias. Passamos as férias todas de julho do ano de 2021 lá. Aluguei uma casa, passamos lá e começamos uma aproximação mais próxima. Foi autorizado pela Vara da Infância do Espírito Santo. A cidade era Rio Novo do Sul, que eles poderiam também passar alguns dias para aumentarmos a nossa convivência. Depois de 1 mês, quando completou 1 mês que estávamos lá, foi autorizado que eles viessem comigo para São Paulo para vivenciar essa aproximação dentro da nossa casa. Esse tipo de aproximação dura um pouco mais. O Espírito Santo nunca teve um caso assim, né, tão imediato assim. Por eles a gente iria ficar em aproximação por mais tempo, pelas experiências anteriores. Mas chegou um momento que eu estava por vir, que eu falei assim, pensei, né, nós estamos aqui há 1 mês, esses meninos nunca tiveram essa experiência de família, estão tendo. Falei, vou lá conversar com o juiz e vou dizer para ele do meu compromisso de tê-los perto de mim. E aí eu bati na porta do fórum. A gente iria continuar essa aproximação virtual. Aí eu falei para o juiz, olha, eu sei que vocês têm o compromisso de garantir a essas crianças que elas não sejam devolvidas. E por isso a importância de permanecer grande essa aproximação, né, permanecer por mais tempo. Mas olha, eu fui adotado aos 3 anos de idade. Sei da importância que é uma família na minha vida. Tenho outros 3 filhos adotivos, cujos processos vocês podem acompanhar e obter informações com as equipes técnicas de cada um deles.
o grau de compromisso que houve. E eu assumo aqui o compromisso de cuidar dessas crianças, só que eu gostaria que eles fossem comigo para São Paulo, porque eu não acho justo, depois desse período todo de aproximação, eles terem que voltar para o abrigo e continuar vivenciando a vida ali. Nós já somos uma família, e se vocês nos permitirem vivenciar isso, eu me comprometo que eles não serão devolvidos e que eles viverão comigo em família. Eu acredito que eles sentiram a minha alma e concedeu a autorização para que eles viessem comigo. E no dia 2 de agosto de 2021, eles chegaram em São Paulo, chegamos em São Paulo e começamos a conviver. Não foi fácil, porque eles, diferente do Gabriel e do Maico, que ficaram abrigados por 8 meses, João, por exemplo, que tem hoje 4 anos, viveu apenas 8 meses com a mãe biológica. Então, 40 meses da vida dele, ele viveu, ele tem 55 meses de vida, né? E desses 55, 8 com a mãe biológica, 40 dentro de um abrigo e 7 para 8 meses comigo. Então, para você imaginar que não deve ter sido fácil nem para ele que era pequeno, nem para os outros maiores. Miguel, por exemplo, que veio com 10 anos para cá, teve 6 para 7 anos como abrigado. Davi, que veio com 5 anos para cá, teve quase 4 anos dentro do abrigo. Mas a gente conseguiu, e estamos conseguindo, né, vencer essas questões. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis, muito difíceis, mas passamos por eles. E hoje, quando a gente olha para trás, assim, sabe, nem parece que eu vivenciei aquela fase de adaptação tão difícil. É diferente do Gabriel e do Michael, que tinham vivido muito tempo com a família e em situação de muita precariedade, de muita exposição. Os outros 3 viveram pouco tempo e o abrigo também deu um acolhimento, mas não aquele acolhimento de família. Então Gabriel e o Maico, eles estavam ansiosos por ser adotados. Sabia que a mãe já tinha falecido, que não tinha mais contato com o pai, então eles estavam ansiosos. Eles se abriram mais no início para a adoção. Então eu nunca escutei deles: você não é meu pai, eu não gosto de você, a comida do abrigo é mais gostosa. Eu nunca ouvi isso. Olha os pássaros aqui. Mas, em especial de um desses meus filhos que chegaram lá do Espírito Santo, eu escutei, sabe? Você não é meu pai, você é muito chato, as regras aqui são muitas regras para eu viver, sabe assim? Na verdade, o que ele estava expressando, era um medo. Porque ele queria muito tudo isso, mas ele ainda tinha a expectativa de vivenciar isso com a família biológica. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque às vezes a gente, que é o adulto da relação, a gente tem que entender que cada pessoa expressa o sentimento e as suas dores de uma forma, e a gente tem que entender como trabalhar com tudo isso. Enfim, às vezes a relação da família ela vai se estabelecer de outras formas, de outras maneiras, de outros jeitos. E a gente tem que entender o que é isso, a gente tem que entender o que eles estão necessitando. E aos poucos a gente está vivenciando. Então, se você está passando por alguma situação assim envolvendo a sua adoção, ou com medo do que pode acontecer, ou se perguntando, será que eu vou conseguir criar laços com crianças mais velhas? Olha, cada experiência de adoção é uma, mas o que eu posso lhe dizer é que dentro da nossa família as coisas estão caminhando a cada dia, os laços estão se fortalecendo. Não estou dizendo que não tem perrengue, tá? Não estou dizendo que não tem desafios, existem muitos, mas a gente consegue vencer cada um deles. Eu quero finalizar aqui deixando uma mensagem para você que às vezes fica com medo de uma adoção que as pessoas chamam de adoção tardia, que é essa adoção com crianças mais velhas. Pensa comigo, se uma pessoa vive em média 80, 90 anos, por que a gente vai achar que uma criança ou adolescente não pode ressignificar sua história?
não pode se adaptar a um novo viver, não pode adaptar a uma forma nova de experimentar e trabalhar os seus sentimentos. Me diz aí para mim, por quê? É possível, desde que a gente tenha a disposição de olhar a situação com um jeito amplo. Não desista do seu sonho, não desista daqueles que são importantes para vocês. Quando você achar que está tudo muito difícil, respire, peça ajuda. E às vezes pedir ajuda é participar de grupos de adoção. Existem muitos. No estado de São Paulo, por exemplo, tem o GAASP, @gaasp.org. Procura aí, @gaasp, entra no Instagram do GAASP, mesmo que você não esteja em São Paulo. Eu sou Francisco, eu sou voluntário do GAASP e coordenador de um grupo de pretendentes e pais de adoção. O grupo que eu coordeno é o grupo interracial. É um grupo onde pessoas brancas que adotam crianças negras, ou pessoas negras que adotam crianças brancas, ou você que vai adotar crianças indígenas, ou de... São encontros, sabe? Sabe aqueles encontros da adoção entre povos, entre culturas diferentes? Eu coordeno um desses grupos lá. Então, se você quer se preparar para a adoção, procura um grupo de apoio à adoção. Mesmo que você não seja do estado de São Paulo, entra no GAASP, entra no Instagram do GAASP, começa a participar de algumas das nossas reuniões para você entender como se dá isso. Ou se você já é pai ou mãe por adoção, ou tem pessoas vivenciando a adoção muito perto de você, você quer apoiá-los, vem com a gente, cola com a gente, porque a gente tem muito que trocar, tá bom? Beijos, axé e força a todos nós.